Amém, amém. Nós estamos iniciando, né, a nossa aula. Na verdade, ela vai ser um apêndice, né? Ela vai ser um grande parênteses dentro do tema que nós estávamos dando, que fala sobre o pecado herdado e as suas consequências. Acabou que durante a última aula, eu estava falando um pouco antes de começar a gravação, nós acabamos assim, ficou muito claro para mim que a gente tinha algumas dificuldades, né, de maneira geral, de abordar esse tema, sem antes ter um conhecimento mais, pelo menos mais, não aprofundado, mas pelo menos mais amplo, uma macrovisão sobre dois temas importantes, que é a questão de duas grandes escolas de pensamento teológico, que é o arminianismo e o calvinismo. Então, a aula de hoje ela vai ser focada nessas duas escolas, né? A ideia é dar uma visão geral sobre isso, porque isso. Mas, pastor, por que isso é importante para a minha vida, para a salvação? Não, isso não impacta absolutamente nada a respeito dessas coisas. Mas a gente vai tratar disso, mas isso vai impactar diretamente no seu entendimento sobre quem você, por exemplo, um pastor que você está ouvindo, uma forma que é abordado um certo tema, um certo aspecto, por exemplo, de soteriologia, sobre salvação, sobre perdão de pecados, sobre outros temas que são tão importantes e que às vezes você ouve mais de uma fonte, né? Você está ouvindo um pastor que você gosta na internet, e é seu próprio pastor, e aí, enfim, e acaba gerando uma série de dúvidas. Mas vamos orar primeiro, eu vou pedir a minha esposa para nos abençoar em nome de Jesus, e nós vamos já dar início à aula. Só lembrando que, antes de começar também, eu comentei, na semana passada, gerou tanta dificuldade esse assunto que eu achei por bem nem postar a aula anterior, para não propagar a dúvida, a dificuldade. Então, eu preferi não postar. Eu vou postar essa aula agora que a gente está assistindo e depois eu vou retomar o tema da apostila e aí vocês vão ver que vai ficar tudo mais simples para todo mundo, tá bom? Então pode orar, esposa, em nome de Jesus, para a gente começar a nossa aula. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, meu Pai, aprendendo, Senhor, meu Pai, e aprofundando mais de Ti, Senhor, meu Deus. Te peço, meu Pai, seja conosco, Senhor, nessa aula, Senhor. Seja, meu Deus, com o meu esposo, Senhor, meu Deus. Que ele seja, meu Pai, usado, meu Pai, conforme ele tem sido, Senhor, meu Pai, através do Teu Espírito, Senhor, meu Pai. Que essa aula, Senhor, venha trazer, meu Pai, clareza, Senhor, meu Deus. Que toda dúvida, Senhor, meu Pai, seja sanada, Senhor, meu Pai, no poder que há no Seu Espírito, Senhor, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, seja com cada um aqui presente, Senhor, meu Pai, com cada um, Senhor, que assistirá, meu Pai, essa aula futura, Senhor, meu Pai, via YouTube, Senhor, meu Pai, que encha, Senhor, meu Pai, o coração, Senhor, meu Pai, que encha, Senhor, meu Pai, de entendimento, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, é o que eu te peço, Senhor, nessa noite. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, esposa. Então, hoje, Pai Sil, tudo bem? Entrou a Sil, entrou a Madiris, Pai Madiris, Boa noite a a todos. paz, Marcos Vinícius. Eu não sei se nunca é o Marcos Vinícius mesmo, ou se é o Marcos no celular do Marcos Vinícius, mas A paz, pastor. é o Marcos Pai no celular do Marcos Filho. Então, a paz para você. Amém. Então, voltando aqui ao tema, né, do que nós estamos falando. Então, por que é tão importante, né? Eu vou já, sem demora, vou entrar direto no material. Eu estou testando aqui uma série de formas, né, de criar dinamismo na aula. Hoje eu descobri uma estrutura de criação de conteúdo, né, para apresentação bem dinâmica, gera via link. Vamos ver se a gente gosta, amém? Se a gente gostar, se vocês gostarem, a gente tenta, na medida do possível, utilizar esse tipo de ferramenta. E nas próximas aulas eu vou inserindo, a gente tem como inserir vídeo, tabela, material, link externo, enfim, para tentar, de alguma forma, tornar a aula mais dinâmica e sempre inovar, né? Para a gente fazer algo sempre novo para o Senhor. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Deixa eu só começar aqui. E aí, nós começamos. Amém? Acredito que vocês já estão vendo toda a tela. Estão vendo? Sim. Amém? O que é legal aqui, né, desse modelo, né, de apresentação que a gente está vendo, né? Ele vai ser um modelo onde deixa eu só tirar aqui, quer ver? Peraí, vamos voltar. Deixa eu só refazer. Deixa eu cancelar aqui para vocês entenderem como é que vai funcionar. E nós voltamos. Deixa eu só refazer aqui a apresentação. Pronto, voltou. Ele fica um modelo bem dinâmico,
onde, tá vendo aqui, ó, em cima tem as setinhas, ó, a gente consegue navegar pelo conteúdo, tá vendo? E à medida que nós formos usando o conteúdo, a gente pode ir afastando, usando de forma dinâmica aquilo que está na tela. No caso aqui, eu coloquei uma imagem, por exemplo, de uma Bíblia, não é o caso, mas se fosse um gráfico, se fosse outro tipo de coisa, a gente teria como fazer uma expansão desse gráfico, uma visualização do conteúdo, tá vendo? Para que a gente possa, tá vendo, nas imagens, para que a gente possa ter essa dinâmica durante a aula. Hoje foi o primeiro teste que eu fiz, eu peguei agora há pouco, para conseguir terminar de fazer a estrutura, mas vamos ver como é que funciona para funcionar para a gente aqui hoje esse material. Nesse primeiro ponto, o que eu queria abordar efetivamente, né? O que eu gostaria de abordar com vocês? Deixa eu passar aqui para o Picture, e aí eu boto vocês aqui no cantinho aqui para mim enquanto eu faço a apresentação. Pronto. O que eu queria passar aqui para vocês efetivamente, né? O que vocês conhecem? Eu vou tentar fazer isso de forma dinâmica. O que vocês conhecem ou já ouviram falar do ponto de vista assim de arminianismo, de calvinismo? Já tiveram contato? Na aula passada eu perguntei sobre isso. Com algum irmão que tratou com esse tema de vocês? Ou vocês já foram surpreendidos por algum pastor declarando essa posição de fé? Ou, enfim, vocês já tiveram contato com esse tipo vamos colocar assim, né, de identificação de corrente teológica? Ou não, pastor, eu nunca ouvi falar, não conheço, eu não sei do que se trata, porque para mim é importante para a gente começar a nortear essa aula. Alguém já ouviu falar? Alguém já teve contato? Já Eu não, pastor. não? Não. Tá bom. A maioria não, sim, não. Pode responder só para mim aqui, sim, não. Se quiser só botar no chat e aí, de repente, minha esposa pode ir me ajudando aí, se tiver alguma mensagem, que eu acho que eu não consigo ver todas, né? E aí a gente pode ver vamos dizer assim, né, esse tipo de comparação em relação assim, ao nível de conhecimento de cada um. Mas, de maneira geral, o que nós vamos tratar? Vocês lembram que eu dei uma aula, já ouviu falar? Amém, sim. A gente falou no ano passado, em outubro, teve lá os 505 anos da Reforma Protestante. Se você não assistiu essa aula, você tem a oportunidade de entrar no canal aqui da igreja e você vai procurar lá, procura em outubro. Ela é uma capa diferente, que trata diretamente sobre essa questão, né? Sobre a parte de como nós. Deixa eu só voltar aqui para liberar uma entrada. De como. Acabou, apareceu para mim. De como nós podemos, nesse aspecto, né? Entender como é que ocorreu o processo da reforma protestante. Então, o que a gente tratou efetivamente naquele momento, né? Eu tratei com vocês justamente como foi feito, como nasce, basicamente, como nasce a fé cristã. De que maneira nós podemos entender, né? Ou de maneira que nós entendemos que a fé cristã protestante, como é que nós chegamos, ou como é que nós acessamos de maneira direta a ela, né? E aí, naquela aula ali, se você não assistiu, você pode voltar. A gente tem essa explicação de como começa o movimento protestante através de Martinho Lutero, né, em 1517. Já haviam movimentos anteriores que vinham questionando, né, a autoridade da Igreja Católica, até então a única igreja estabelecida nesse aspecto, por toda a questão das indulgências, cobrança de indulgências era para perdão de pecados, de vivos e de mortos, né? E assim, tinha uma série de problemas naquele momento ali em relação à fé, e nós falamos disso detalhadamente nessa aula. Então, você volta lá, assiste, que você vai entender exatamente o que nós estamos falando. Então, a partir desse momento da reforma, surge algumas correntes, vamos dizer assim, teológicas, né? Lutero é o primeiro assim grande reformista, né? No sentido de que ele inicia, starta isso, e aí depois na sequência Calvino, e aí começa a se sentir surge uma série de pensamentos teológicos da fé reformada, né? Que a gente chama de fé reformada, porque houve uma reforma daquilo que estava sendo praticado até então por o cristianismo até então conhecido. A partir daquele momento surge a Igreja Católica Apostólica Romana nesse aspecto e a Igreja Protestante como nós a conhecemos.
A partir da reforma, o que acontece é que, com o passar do tempo, né, o retorno às escrituras, lembra dos 5 solas? Somente a fé, somente Cristo, somente as escrituras, somente a Deus glória, sola fide, sola Cristo, somente a graça, somente a fé, somente as escrituras, somente a Deus glória e somente Cristo. Os 5 solas, né, as 5 bases da doutrina protestante, né, que cada uma delas rejeita, se você também nunca ouviu falar disso, eu te aconselho, é só você entrar aqui no site da nossa própria igreja, eu vou até parar aqui o compartilhamento, é importante essa introdução, irmãos, para que vocês entendam. Eu vou compartilhar aqui e eu aconselho você entrar no site da nossa igreja para entender lá quais são as bases da. Ó, esse é o site da nossa igreja. Se você nunca tinha visto, esse é o site da nossa igreja. Aqui, então, nós temos o vídeo de apresentação, né, quando nós inauguramos o ministério, a nossa playlist, né, se você quer ouvir lá no Spotify, nós sempre falamos, mas tem também aqui a playlist, o local dos nossos cultos, enfim, o nosso Liquetri. E aí, aqui no cantinho superior, tem coisas importantes, né? A gente fala um pouquinho sobre nós, né, quem nós somos, e sobre nós, né, a gente vai tratar, começa a tratar justamente das nossas bases de valores. E aí, quando você vê em missão e valores, né, está muito claro aquilo que nós acreditamos e que nós declaramos do ponto de vista de fé e a nossa declaração de fé propriamente dita, né? Onde você vai ter lá as escrituras sagradas, o que nós queremos em relação a Deus triuno, a Jesus Cristo. Ah, pastor, é diferente das outras igrejas? Óbvio que não. Nós somos protestantes, mas essa é uma forma de nós termos isso registrado, né? Enfim, eventualmente, sobre qualquer tipo de problema ou contestação, a nossa fé está declarada, né, de maneira clara aqui dentro da estrutura do nosso site. Mas aqui vai falar um pouquinho sobre nós, o que nós cremos, né? Por que somos deuteronômio, se você não sabe, aqui tem explicação, né? No que a gente acredita. E também as afirmações, de sola fide, sola escritura, o que a gente reafirma e o que a gente nega a respeito de cada uma dessas questões. E aí, com o surgimento da reforma, da fé reformada, né? Ou da fé protestante, vamos dizer assim, começaram a surgir linhas de pensamento a respeito, inicialmente, sobre doutrina de salvação, escatologia, né, que são as doutrinas dos últimos tempos, ou reafirmação dessas doutrinas, né? Então, quando que Jesus vem? Vem na primeira, na segunda, a segunda volta de Cristo acontece quando? Por exemplo, antes da tribulação, depois da tribulação, no meio da tribulação, tem um milênio é literal, Jesus reina aqui 1000 anos, Jesus não reina 1000 anos, não tem milênio nenhum, é amilenismo, o milênio não é literal. Isso é, por exemplo, uma questão de escatologia bíblica, né? E aí, a partir daí, né, discussões sobre soteriologia, sobre o pecado, começou uma efervescência, né, do ponto de vista intelectual, de produção desse tipo de estruturação da fé protestante, e duas grandes linhas, né, que acabam surgindo a partir daí e que norteiam praticamente toda a igreja protestante desde então, são as linhas arminianas e a linha calvinista. A primeira linha, obviamente, que surge, vocês vão ver aqui, é a calvinista, e ela acaba permeando as igrejas chamadas as igrejas ditas reformadas, né, ou históricas, como presbiterianas, como as igrejas batistas tradicionais, e uma série de outras igrejas nesse aspecto. E nós temos na parte mais pentecostal, né, na parte pentecostal principalmente, na pentecostal, uma estruturação do pensamento arminiano. E aí esses dois pensamentos, eles são bastante distintos em alguns aspectos, mas eu vou deixar claro e vou abrir um parênteses muito grande. Nenhum deles implica em salvação. Nenhum deles implica em sermos ou não irmãos. São pontos de discordância ou de não concordância, melhor dizendo, a respeito de alguns pontos bíblicos, principalmente do ponto de vista de como a graça opera, de que maneira o pecado trabalha, né, na vida do homem, como se dá o processo de salvação. Então, surgiu uma série de discussões a esse respeito. Primeiro, Calvino, ele estabelece a doutrina calvinista e logo na sequência, Armínio, já depois de Calvino, eles coexistem, né, no mesmo tempo, mas
com a diferença de anos, assim, um já próximo à morte e outro muito novo, pequeno ainda, 4, 5 anos de idade, sei lá. E aí tem uma diferença ali, mas na sequência, Armínio lança os seus pensamentos, uma reflexão sobre Calvino, né, basicamente, e a partir dali, depois surge duas escolas, e nessas escolas há uma reflexão sobre esses pensamentos, e aí lança-se as primeiras discussões e começam as grandes distinções que nós vamos ver aqui. Mas o que eu preciso que você entenda nesse momento nós estamos falando sobre duas escolas de pensamentos teológicos, e que norteiam, e aí você pode falar assim, pastor, mas isso não me interessa. Isso norteia o que você lê, o que você aprende do seu pastor, as coisas que você ouve de um ou de outro pastor na internet, a forma, talvez, como você entenda, inclusive, essas questões sobre a sua vida. Tem muitos crentes que têm dificuldade, por exemplo, né? Por exemplo, do ponto de vista de salvação. Tudo bem, os calvinistas, né? Vou colocar dessa maneira mais simplória, não é isso diretamente, mas basicamente defende que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, pastor, eu não acredito. Eu acredito que se a gente pecar, a gente perde a salvação. Mas também é tão simplório assim, do ponto de vista arminiano. Será que tudo bem, nem o extremo, do ponto de vista calvinista, salvo para sempre, mas também do ponto de vista arminiano, será que a gente peca? Porque a gente peca toda hora. Então, será que toda hora nosso livro é colocado e tirado do livro da vida? Como é que é esse mecanismo? Como é que você lida com isso na sua vida? São questões importantes que muita gente tem dificuldade. Nos meios pentecostais mais extremos, por exemplo, tem gente que acaba não sabendo lidar, por exemplo, com o pecado, com essas questões, e aí não validando o erro e não passando pano para o pecado. Mas quando peca, acaba não sabendo lidar com isso, porque vive aquela vida ali tão... E cada um faz sua escolha, doutrinas são questões de igreja, nenhuma crítica aqui, nenhuma doutrina de cada igreja. Se a igreja aceita, só saia. Quem quer se submeter, se submeta. Se não quer se submeter, não se submeta. Tem igrejas que não são dessa forma, enfim. Mas, do ponto de vista, assim, trabalham tanto desse aspecto diante de uma estrutura. Eu falei de saia, mas pode ser de qualquer outro tipo de doutrina, tá? Desde que não contrária à Bíblia, obviamente. Mas que quando acaba ocorrendo pecado, é aquele 880, né? É a pessoa que dá um exemplo assim, bem radical, e nenhum ataque ou nenhuma referência a ninguém. A pessoa que é crente aí, aquele pentecostal extremista, por exemplo, e não vê televisão. E aí ele cai um dia na fraqueza, e o exemplo vai lá e, sei lá, sucumbe e não resiste, vai lá e toma uma cerveja num bar. Em vez de ele lidar com aquela situação de maneira madura, no sentido de arrependimento, sim, mais uma vez, eu não estou discutindo aqui a bebida, eu só estou dando um contexto, só para a gente entender. Aquilo que para ele é pecado, e aí ele abordar e pedir perdão ao Senhor, e se quebrantar, e voltar, enfim, pedir perdão, absorver o perdão de Deus, se arrepender com o seu coração e seguir em frente. Muitas das pessoas, por não tratar dessas coisas, simplesmente abandonam isso e metem o pé na jaca, tipo, olha, agora eu pequei, agora não tem mais jeito, Deus não me quer mais, perdi minha salvação, sabe? Então, assim, eu estou dando um exemplo bem extremo e bem simples, só para que a gente possa entender como é que essas coisas vão tratar aqui a partir de agora. Então, a partir dessa apresentação aqui que eu fiz, né, que eu tentei simplificar de maneira da maneira mais possível, assim, né, da melhor maneira possível para todo mundo. Então, é o que eu falei, né? A partir de hoje a gente vai tentar ter essas apresentações mais dinâmicas. Aqui são apresentações, imagens simples, mas para frente a gente pode trabalhar com gráficos, vídeos e outras informações. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui? Uma análise comparativa dessas duas doutrinas cristãs, né? Um lado aqui você tem Armínio, do outro lado você tem Calvino. E como é que começa esse contexto histórico-teológico, né? O arminianismo e o calvinismo são duas correntes teológicas que surgiram durante a Reforma Protestante, um período de transformação significativa na história da Igreja. Durante esse período, várias doutrinas e práticas da Igreja Católica Romana foram questionadas e reformadas. Por isso que nós chamamos de Igreja Protestante, porque nós protestamos contra o status até então que era da Igreja Católica Romana, né? E a partir daí nós nos tornamos protestantes, obviamente pelo protesto, e reformados, porque começamos a reformar essa doutrina. Eu não estou entrando da reforma, mais uma vez, se você tem dúvidas sobre a reforma,
volta aqui no vídeo do YouTube, do canal do YouTube da igreja, tem lá uma aula sobre reforma, dá uma olhada lá, que vai te esclarecer sobre isso. Eu estou já entendendo que você já assistiu e a gente está seguindo em relação a isso. Então, o arminianismo, né, e o calvinismo são dois sistemas, então, teológicos, que surgiram como respostas a essas reformas. E eles têm influenciado profundamente o pensamento teológico cristão desde então. Então, o que está dizendo aqui? De maneira clara, você é influenciado por esses dois pensamentos, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo. A ideia hoje da aula é que você saiba, que pelo menos você tenha a percepção, para que você também possa entender, não fique confuso, saiba se posicionar e falar, então é por isso que está falando dessa forma ou de outra forma. Então, quais são os dois principais nomes, né, dessa figura da reforma protestante? O primeiro deles, né, é João Calvino, teólogo, reformador francês, líder do movimento calvinista. E aí os principais ensinamentos que ele tem, né, dentro da sua doutrina teológica: predestinação, soberania de Deus, depravação total, que nós falamos na outra aula, que acabou dando esse desconforto, não desconforto, né, acabou gerando muitas dúvidas e meio que ficou truncada a aula porque não tinha essa questão da depravação total, e eu vou abordar isso aqui. A salvação pela graça e a autoridade das Escrituras. Está vendo que é muito parecido e obviamente, nós adotamos todos esses princípios: soberania de Deus, a salvação pela graça, a autoridade das Escrituras, mas tem algumas nuances que nós vamos ver aí que vocês vão entender bem. E o outro é Jacobus Arminius, que é um teólogo holandês e líder do movimento arminiano. Vou fazer um disclaimer aqui, né? O disclaimer é uma observação. Ele é líder no sentido assim, ele estabelece o pensamento, mas, na verdade, os seus discípulos é que começam esse movimento chamado arminianismo, ele mesmo não inicia, mas seus discípulos, né, seus alunos, discípulos, iniciam através de uma publicação chamada Remonstrância, que a gente vai ver depois o que significa aqui, o que significou. Então, o que ele cria, né? Então, lá em cima, a predestinação, aqui o livre-arbítrio. Lá em cima, a soberania de Deus, aqui uma predestinação condicionada, né? Lá uma salvação direta por uma graça irresistível, aqui uma graça possível de ser resistida. A expiação universal, e a gente vai falar sobre a expiação de Cristo, né? O derramar de sangue de Cristo universal contra uma expiação limitada do calvinismo, e a cooperação humana direta na salvação, em detrimento de uma visão da estabelecimento daquilo que eles chamam dos decretos de Deus no calvinismo, que é a vontade de Deus soberano sendo aplicado de maneira direta. Pessoal, até aqui tudo bem? Me dá um feedback, que eu estou com a tela aqui aberta. Amém? Sim, não? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tudo bem? Tá. Então eu vou continuar. Tudo bem até aqui, pastor. É importante para mim ouvir vocês, para mim entender o que vocês estão pensando, e abre o microfone, fala, pastor, não entendi nada. Tudo bem, a gente volta e aplica de novo. Então, estou tentando ser o mais didático possível. As origens do calvinismo, né? O calvinismo, ela é uma tradição teológica protestante que se originou ali no século XVI, né? Então, por volta ali de 1500, lembra? Reforma protestante 1517. Então, ali, que é século XVI, né? Como é que você faz o século, né? O século I, na verdade, é o século, entre aspas, 0, né? Então, por exemplo, quando você está no ano 100, você soma mais 1, você está no século II. Quando você está no ano 300, você soma mais 1, você está no século 3, e assim sucessivamente. Se você está em 1500, você soma mais 1, você está no século XVI, né? Se você não lembra essa parte de história da escola, mas é assim que funciona. Então, no século XVI, com as contribuições do João Calvino, né? Um teólogo reformador religioso francês, que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e disseminação do calvinismo. E aqui mais uma questão, não só do calvinismo. João Calvino, ele não estabelece o calvinismo. João Calvino, ele é um intelectual. Os livros dele, ele é um grande exegeta da palavra de Deus. Era um homem que é considerado assim, um dos homens mais inteligentes que já viveram sobre a face da Terra. Ele produziu literatura e materiais a respeito de tudo na fé cristã, sobre muitas coisas da fé cristã. E ele foi um homem de Deus. Ele foi um homem de Deus. Todos os homens que nós falamos aqui foram homens de Deus, homens cheios do Espírito, que produziram muito e contribuíram muito para a nossa fé hoje.
Então, ele não funda só o calvinismo, ele não fundou, ele defendeu essas, vamos dizer, posicionamentos a respeito de algumas coisas na fé, e que acabaram depois com a contestação por parte dos discípulos de Armínio, do próprio Armínio, virando calvinismo em contraponto ao arminianismo. Mas o que eu quero dizer claro aqui é que não tem certo e errado, todos eles são homens de Deus, é uma questão de posicionamento teológico. Então, quem foi ele? João Calvino, ele nasceu em 1509, numa cidade chamada Noyon, na Picardia, na França, e ele fez atribuído a ele, né, as contribuições de desenvolvimento do próprio calvinismo e o autor das Institutas da Religião Cristã, que é um compilado, né, de doutrinas que são profundas, muito profundas a respeito da fé cristã. Ele não trata só sobre essa questão de salvação, ele é muito mais profundo nesse aspecto. Então, se você, pastor, eu gosto muito, quero me aprofundar, ter uma base, assim, eu gosto disso, quero ser mestre, quero ensinar, você precisa ter essa abordagem, né, ler, entender esses grandes pensadores da fé cristã. Ele morre em 64, né? Aproximadamente ali, com 55 anos, e ele local da morte de Genebra, Suíça. Apesar de ele ser francês, né, grande parte na verdade, a maior parte da vida adulta dele, ele vive na Genebra, e ali na igreja em Genebra ele começa uma produção muito por conta de todo o contexto também da reforma intelectual que estava havendo. Se você pegar o mesmo período da história, né, estava vendo uma série de surgimentos, né, do humanismo, de uma série de outras coisas. Então, a produção intelectual nesse século foi muito poderosa. E eles também, do ponto de vista religioso, começaram nesse processo. Então, as doutrinas que o calvinismo estabeleceu, né? A predestinação. Vamos lá para a gente começar a olhar cada uma delas. Predestinação significa que Deus determina de antemão quem será salvo e quem será condenado. Então, o que essa doutrina diz? Deus, lá na eternidade, Deus determinou, por ele ser soberano, Deus tem os seus decretos e ele é soberano, ele determinou de antemão, ou seja, antes de tudo acontecer, que aqueles que seriam salvos. Pastor, mas isso é uma heresia. Irmãos, existem espaços no entendimento do texto bíblico para as duas visões. Tanto para entender sobre essa determinação da salvação por parte de Deus, desse decreto, quando pela graça preveniente, que eu vou falar sobre o arminianismo, que trata de uma outra forma essa questão. Todos eles acham, todas as duas doutrinas acreditam na predestinação. Deus predestinou aqueles que seriam salvos. Como? Um acredita que Deus decretou, escolheu Sil, Tatiana, Lúcio, Fernando, Amadides, dá exemplo. E a outra visão acredita que Deus, a graça preveniente de Deus, viu lá no futuro aqueles que receberiam e aceitariam o evangelho, que abririam seu coração, e a partir daí Deus decretou, determinou que essas pessoas seriam salvas porque elas aceitariam a pregação do evangelho. Está meio confuso ainda, mas vai clareando conforme a gente for avançando. Então, ele estabelece essa soberania de Deus, a crença de que Deus é supremo e tem controle absolutamente sobre todas as coisas. Ou seja, Deus decreta tudo, inclusive quem é salvo e quem não é salvo. Então, a partir da soberania de Deus, todas as coisas são determinadas. A depravação total do homem. Então, qual é o link em relação a isso? A crença de que a natureza humana está completamente corrompida pelo pecado e não pode ser salvo por si mesmo. Ou seja, o homem entrou num estado de depravação tão grande ou total, né, que de nenhuma forma, sobre nenhuma hipótese, em nenhum momento, ele tem condições de optar por entender e optar pela salvação. O homem não consegue por si só, uma vez que a depravação dele é total, ele está totalmente corrompido, né? A sua natureza está completamente corrompida, ele não tem como se salvar por si mesmo. Ou seja, eu e você não temos condições de levantar a nossa mão e dizer assim, olha, eu quero aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, a não ser que Deus operasse e andasse em nossa direção antes e nos desse a capacidade e nos chamasse para essa salvação. E aí entra o quarto ponto, que é a crença na graça irresistível, que é a crença de que a graça de Deus é irresistível e aqueles a quem Deus escolheu serão salvos. Deus determinou quem vai ser salvo. O homem não pode se salvar. E aí, a partir, como é que Deus cumpre esse decreto que ele determinou? Através da sua graça, né? A graça de Deus nos alcança. Lembra Efésios 2, capítulo 8?
pois são salvos pela graça, mediante a fé. Então, a graça, ela antecede. De que maneira? Ela é irresistível. Ninguém pode dizer não para Deus, porque aqueles que Deus escolheu, uma vez que Deus determinou que você vai ser crente, porque Deus, ele é irresistível através da sua graça. E a perseverança dos santos. Mas, pastor, mas tem gente que aceita Jesus e depois se desvia e se afasta. Eles acreditam que a crença que aqueles que são verdadeiramente salvos por Deus, eles vão de perseverar na fé até o fim. Pode haver um deslize, mas nesse aspecto, assim, mas a pessoa que ela é verdadeiramente salva, ela vai perseverar até o fim na sua fé. Ah, mas se não perseverar, então não era salvo. É mais ou menos esse mecanismo. Eu sei que é meio contraditório e é meio binário, mas é dessa forma, e a gente vai avançar em relação a isso para a gente conversar um pouco. Eu vou abrir para perguntas. Então, as Institutas da Religião Cristã, né, que é esse compilado, né, essa obra teológica, ele foi escrito por João Calvino, em 1536, e essa obra teológica apresenta as principais doutrinas do calvinismo e serve como uma introdução à fé reformada, né? A influência, né? As institutas, como elas são chamadas, elas não são chamadas de instituto da religião cristã. Você vai sempre ver um calvinista, um presbiteriano, normalmente, um congregacional mais tradicional, um metodista tradicional, um batista tradicional, sempre ele vai falar as institutas. As institutas tiveram um impacto significativo no protestantismo e se tornaram uma referência importante para os teólogos reformados. Então, não é só uma produção sobre o calvinismo, é uma produção intelectual sobre o cristianismo, e ela é base para praticamente uma boa parte daquilo que nós cremos aí ao longo do tempo como uma igreja protestante que foi reformada a partir da igreja católica. O calvinismo teve uma influência duradoura no protestantismo e continua a ser uma tradição teológica importante até os dias de hoje. Suas doutrinas e a obra de João Calvino, como as Institutas da Religião Cristã, moldaram a compreensão da fé reformada e contribuíram para o desenvolvimento teológico cristão. Então, esse é o primeiro ponto aqui que nós queríamos abordar, que é em relação ao calvinismo. Se você ainda não conhece um pouco da sua fé, se você nunca ouviu falar sobre isso, né? Você sabe quando surgiu o movimento pentecostal? Assim, eu sei que para muitos, né, pode estar muito assim. Ah, não, como assim surgiu o movimento pentecostal? Eu acho que desde sempre e tal. Mas não é bem assim, né? O dom, né, de falar em línguas, né, o batismo no Espírito Santo, como nós pentecostais conhecemos, né, como a evidência, né, a respeito vamos dizer assim, como evidência do batismo no Espírito Santo, porque qual é a definição da doutrina pentecostal? Acreditamos que o falar em línguas é evidência de uma segunda bênção, que é o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Então, esse movimento pentecostal, né, de pentecostalismo, por causa lá, lembra, Atos, livro de Atos, capítulo 2, que trata sobre as línguas de fogo, né, sobre as pessoas, por isso pentecostalismo, línguas de fogo, línguas como de fogo, batismo de fogo, batismo no Espírito. Então, pentecostalismo referindo ao dia de Pentecostes, que é o dia que a Bíblia relata lá em relação à descida do Espírito Santo sobre a igreja, relatada em Atos. Mas você já ouviu falar sobre essa questão do aparecimento, né? Quando surge efetivamente esse avivamento pentecostal? Você já ouviu falar, por exemplo, sobre a Azusa Street? É algo que vocês já ouviram falar sobre isso? Sim, não? Pode responder aí no chat ou abrir o microfone, fiquem à vontade. Não. Tá. Então, Não, pastor, não. Não, então, vamos lá. Em 1900 se eu não me engano, 4 ou 6, acho que foi 6, 1906, início do século 20 ali, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, tinha uma rua chamada Rua Azusa. O nome da rua era essa, Rua Azusa. E lá tinha uma igreja metodista episcopal africana, né? Era uma igreja metodista, né?
episcopal, porque tinha bispos, né, formado que aceitava o bispado, né, de episcopado sobre as igrejas, né, e africana, porque era formado basicamente pela população negra que tinha acabado ali permanecendo naquela região pós-escravidão nos Estados Unidos e tudo. E ela era liderada por um pastor chamado William Joseph Seymour, que era um pregador, um pastor, um pregador, um avivalista, um evangelista, né, naquele tempo, naquela região. E aí, ali, nas reuniões na rua Azusa Street, é que aparece o batismo com o Espírito Santo, segundo nós pentecostais, depois de toda aquela manifestação que houve lá em Atos, depois, com o tempo, com o desvio, vamos dizer assim, o esfriamento da igreja, o desvio da igreja, de tudo que tinha acontecido com a igreja católica romana e tudo, essa evidência, né, não era jamais tão clara a respeito do falar em línguas. A partir de 1906, há esse derramamento, né? O avivamento há um derramamento, né? Sobre essa igreja, sobre essa comunidade, e aí o dom de línguas ele retorna para a igreja, e surge o pentecostalismo. A partir dali, o pentecostalismo ele invade, né, todo mundo, diversas regiões, surgem as igrejas avivadas, pentecostais, no Brasil as Assembleias de Deus, e aí, né, as diversas igrejas pentecostais que nós temos no Brasil hoje, né, mas no mundo de maneira geral também, e surge novamente, né, durante os cultos de adoração, de louvor, essa experiência de falar em línguas, né, que muitos chamam, caracterizam como se chama xenolalia, ou falar em línguas que a pessoa não é fluente, ou falar em outras línguas, né, que até então não existia. Então, isso ele é retomado no início do século, ali, do século XX, em 1906, na Azusa Street. Por isso que você vai ver lá, na nossa declaração de fé, por exemplo, que a gente fala que nós temos uma fé reformada, no sentido dos reformadores, de voltar, né, a essa essência bíblica, ao conhecimento da palavra, a rejeitar uma fé por experiência, né, como é hoje a grande maioria das igrejas que estão em evidência, né? A pessoa vai lá para sentir, para chorar, não que nós não possamos sentir, não que nós não possamos chorar, mas o culto está baseado não centrado na pessoa de Cristo, mas de uma experiência. Isso nós não acreditamos, né? Então, a gente pode ter um café lá depois do culto? Pode ter, mas não é a gente não vai ter um pipoqueiro, né, na frente da igreja, servindo pipoca lá, para melhorar a experiência da pessoa em relação ao culto. Não, o culto é Cristo. Nós vamos lá, não é sobre como nós nos sentimos, é sobre como nós vamos ao culto e a quem nós iremos lá adorar. Então, nesse aspecto, surge, né, sobre o que eu falei ali em 1906, esse reavivamento. Até então, não tinha, não é que não existia, né? Mas não havia mais, então, desse derramar, e nós acreditamos que Deus derrama sobre a igreja ali, novamente, o poder do Espírito Santo, e começa o movimento pentecostal, que se alastrou, né, relativamente novo, tem um pouco mais de 100 anos aí, né? Se a gente botar 2006, fez 100 anos, pouco mais vai fazer 120 anos aí desse acontecimento. Então, todos nós que estamos falando aqui são referentes a essa questão. De Calvino e de Armínio, nenhum deles estava envolvido, entre aspas, no pentecostalismo diretamente. Só que quando surge o movimento pentecostal na igreja metodista, né, que era que passou a ser avivado e tudo, e principalmente nas assembleias e depois nas outras igrejas que foram pentecostais que foram surgindo, acabou sendo abraçada a teologia arminiana em detrimento da teologia calvinista. Mas vamos avançar aqui. Tá tudo bem até aqui? Posso seguir? Amém? Sim, pastor. Amém. Então vamos lá. Então, quais são as origens do arminianismo? Né? Nós falamos do calvinismo, vamos falar do arminianismo. Jacobus Arminius, um teólogo holandês do século XVI também, lembra? Eles dois do século XVI, né? Trouxe uma nova perspectiva à teologia reformada, questionando algumas interpretações calvinistas, e aí que a gente vai falar nas distinções, né, predominantes da época, especialmente em relação à predestinação e à soberania de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo?
ele surge questionando, dizendo, olha, esse negócio de as pessoas serem escolhidas, umas sim, outras não, para serem salvos, para mim não fecha a conta. E a soberania de Deus no sentido de que Deus é soberano a ponto de escolher quem quer salvar e quem não quer salvar, também para mim não fecha a conta. E Arminius ele enfatizou a importância da liberdade humana, ou seja, ele introduz nesse aspecto teológico agora uma nova figura que é em contradição ou em contrária à predestinação, né? A liberdade humana e a capacidade dessa pessoa ou desse indivíduo escolher a sua própria salvação, desafiando a doutrina da predestinação incondicional e promovendo uma visão que se tornaria a base do arminianismo. Então, qual é o grande ponto aqui que é introduzido? É a liberdade humana, é o livre-arbítrio. Os arminianos, né, costumam dizer que para os calvinistas, por exemplo, né, que eles parecem que Deus é um grande relojoeiro, né, que Deus deu corda no mundo e largou o mundo no sentido seguinte: está tudo já determinado, né, já tudo assim, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Isso tem uma série de impactos do ponto de vista teológico, né, de salvação. Se já está todo mundo determinado para ser salvo, então qual é o sentido, por exemplo, né, daquelas, se tem um grupo que vai ser salvo e outro que vai ser perdido, né? Qual é o sentido, por exemplo, de Jesus dizer em Mateus 28, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Então, não é uma proposta honesta, por exemplo, os arminianos dizem. Se Jesus falou para pregar a toda criatura, então, assim, e aquele que crê e for batizado será salvo, então não é a todos, só uma parte. Então, como é que a gente correlaciona isso? E aí os calvinistas dizem, não é isso. O nosso papel, a nossa obrigação é pregar. Somente o Senhor sabe aqueles que serão alcançados pela sua graça irresistível. Então, é um trabalho em conjunto, é um mistério de Deus. Eles atribuem nesse ponto ao mistério de Deus essa interação entre o livre-arbítrio, não é nem o livre-arbítrio, né? É a liberdade humana e a capacidade e a salvação de Deus. Por que nós estamos falando disso? Lembra que eu dei uma aula sobre o livre-arbítrio aqui, sobre Adão e Eva? O livre-arbítrio puro e simples, como ele é definido, na pureza do seu sentido, todos acreditam, os teólogos, a maioria defendem, que ele só existiu de maneira objetiva, tirando Cristo, né, que era livre de pecados e podia decidir, somente para Adão e Eva, mas ali era um livre-arbítrio chamado, e nós falamos disso na aula que eu trato sobre isso também, está aqui no canal, volta lá, quando a gente fala sobre o pecado, a queda, a série de mensagens de aulas que começou a apostila 2 do seminário, ele fala sobre, a gente fala sobre isso, sobre esse livre-arbítrio não testado. Eles tinham livre-arbítrio? Tinham, mas esse livre-arbítrio era um livre-arbítrio condicionado, não testado. Quando foi testado, eles tinham a liberdade para escolher e escolheram pecar, escolheram ir contra aquilo que Deus tinha determinado. A partir dessa queda, nenhum ser humano mais teve o livre-arbítrio nesse estado original. Todas as nossas decisões são contaminadas pelo nosso estado de pecaminoso, de pecador. A nossa carne sempre nos compromete e sempre nos inclina para a decisão que é contrária à vontade de Deus. Então, Jacob Arminius, ele nasceu em Oldwater, que é na Holanda, em 1560. Tá vendo? Calvino morre em 1564 e Armínio nasce em 1560. Então, quando o Calvino morre, Armínio ele tinha provavelmente 4 anos de idade, né? Então, eles coexistiram, mas não se confrontaram, né? Do ponto de vista intelectual, não eram adultos os dois quando esse surgiu. Após a morte prematura do pai, Armínio foi educado sobre a universidade, cuidados da igreja, posteriormente estudou teologia na Universidade de Leiden, onde começou a desenvolver suas ideias teológicas distintas. Ele foi pastor em Amsterdã e mais tarde professor em Leiden, e Armínio compartilhou a sua visão teológica, que enfatizaram o quê? A graça de Deus e a responsabilidade humana na salvação. Ou seja, o homem tem ação direta sobre a sua salvação. Armínio não estava completamente em desacordo com as doutrinas calvinistas. Não é que ele chegou assim, Calvino está totalmente errado, mas ele tinha alguns pontos que ele não concordava diretamente. Em vez disso, ele buscava uma interpretação das escrituras que reconciliasse a soberania de Deus com a liberdade humana. Não que nós éramos apenas um robô que cumpríamos ordem, por exemplo, de Deus, mas que, de alguma forma, a soberania de Deus estava atrelada também ao nosso direito de escolher. Suas ideias receberam críticas consideráveis de seus contemporâneos calvinistas, né, obviamente, levando a debates teológicos significativos que, eventualmente, e aqui é um ponto importante,
resultaram num sínodo. O que é um sínodo? É uma reunião, né? Como se fosse um congresso da igreja, um conselho chamado Sínodo de Dort, que é muito importante. E nesse sínodo, um conselho que condenou muitas das posições de Armínio como hereges, né? Então, no primeiro momento, a igreja recebeu como heresia aquilo que Armínio estava pregando. E aí uma fichinha dele, né, onde ele estudou, quando ele nasceu. Suas principais contribuições para a igreja é a graça preveniente, eleição condicional, expiação universal, a graça resistível, né, não mais irresistível, mas uma segurança na nossa salvação, só que condicionada, né? Nós permanecemos firmes em Cristo Jesus. As obras principais, as declarações de sentenças, os exames de Perkins, cartas e tratados teológicos, que são também obras literárias muito boas, não talvez do nível intelectual de Calvino, não por uma preferência minha, mas realmente pela produção que Calvino teve, mas são obras literárias profundas. Impacto, né, dele, fundação do arminianismo, influência em igrejas metodistas e pentecostais, diálogo contínuo com o calvinismo, né? Apesar de ele, obviamente, ele ser contrário a alguns pontos, ele manteve esse diálogo aberto todo o tempo, né? E aí ele falece ali em 1609, né, bem novo, aí, com 49 anos, também na Holanda. Apesar da condenação oficial das ideias de Armínio, elas ganharam seguidores, né, conhecido como remonstrantes, né, que continuaram a desenvolver e disseminar o arminianismo. Hoje o arminianismo é uma das principais tradições teológicas dentro do cristianismo, ou seja, entre calvinismo e arminianismo, a maior parte das igrejas, o maior número de igrejas adota o arminianismo e não o calvinismo, enfatizando a prevenção da graça, a eleição condicional, a expiação ilimitada, a graça irresistível e a segurança condicional da salvação. E a gente vai entrar agora um pouco nesses contrapontos em cada um. Então, já falei sobre isso, né, o surgimento do arminianismo, a vida, né, e o pensamento em relação a ele, e esses 5 artigos da remonstrância. Isso aqui é importante. Em 1610, né, depois da morte, repare que depois da morte, né, de Armínio, seguidores dele reapresentam uma declaração chamada 5 artigos da remonstrância. Por que esses 5 artigos são importantes? Porque você vai entender, e você deve ter ouvido falar, se não ouviu, vai ouvir, que eles vão desencadear uma resposta por parte dos calvinistas, que você vai ver que daqui a pouquinho na frente eu vou falar, mas você vai entender o nome dessa doutrina que é tão propagada no calvinismo, né? Então, esses 5 pontos de remonstrância, porque de remonstrar, né? De amostrar novamente. E esses artigos afirmavam a posição arminiana em relação à predestinação, expiação, graça irresistível, depravação total e perseverança dos santos. A ênfase na liberdade da vontade humana. Então, uma das principais características do arminianismo é a ênfase na liberdade da vontade humana. Os arminianos, eles acreditam que os seres humanos têm a capacidade de escolher livremente aceitar ou rejeitar a salvação oferecida por Deus. Você pode dizer sim ou não para Deus, que é algo que normalmente mais pratica, né? É o discurso mais comum teológico no meio da igreja. As diferenças fundamentais entre armínios e minianos, né? Armínios, desculpa, e Calvino. As visões de Armínios e Calvino diferem em vários aspectos fundamentais. Enquanto Calvino defendia a predestinação incondicional, Armínio acreditava na predestinação condicional. Então, essa predestinação estava condicionada ao homem aceitar, ainda que Deus tivesse visto lá da eternidade quem aceitaria, né, e teria predestinado essa pessoa à salvação, mas ela estava condicionada a essa aceitação. Além disso, Armínio enfatizava a liberdade da vontade humana, enquanto Calvino enfatizava a soberania absoluta de Deus. Né? Aqui tem algumas referências em relação a isso que eu estou dizendo. E aí aqui vai ficar mais claro, né? O arminianismo e o calvinismo são 2 correntes teológicas do cristianismo que possuem diferenças significativas em suas doutrinas e interpretações bíblicas. Então, a doutrina do arminianismo, aqui tem 3 colunas, né? A doutrina do calvinismo, os versículos bíblicos. Então, livre-arbítrio. O arminianismo defende que os seres humanos possuem livre-arbítrio e podem escolher e aceitar, e podem escolher, possuem livre-arbítrio, e podem escolher e aceitar ou rejeitar a salvação oferecida por Deus. Já o calvinismo, né, ele defende que Deus escolheu de forma incondicional aqueles que serão salvos, independente de qualquer mérito humano, baseado, por exemplo, em Efésios 2:8, que vocês são salvos pela graça mediante a fé, e se não vem de vocês, é um dom de Deus, né? Uma graça de Deus,
para que ninguém se glorie, não pelas suas obras. Então, independente do mérito, independente das suas obras, Deus escolheu você para salvação. Isso não vem de você, não vem de mim, é um dom de Deus que ele deu lá desde a fundação do mundo. E aí os textos, né, de apoio, né? Romanos 9, 11 a 13. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, né? Então, esse aspecto aqui fala, esse texto é um ponto de reforço, por exemplo, do calvinismo, né? Romanos 9, de 11 a 13, fala, para que o propósito de Deus, segundo a eleição de Deus elegeu, ficasse firme, e aí o texto continua. A expiação universal, e esses são os pontos críticos. O arminianismo ensina que a expiação de Cristo é universal, ou seja, que ele morreu por todos os seres humanos, não apenas pelos eleitos. Já o calvinismo, ele acredita que a expiação é limitada, ou seja, Calvino defende que a expiação de Cristo é limitada aos eleitos, ou seja, que ele morreu apenas pelos escolhidos, que é um pensamento natural, concorda? Se Deus escolheu um grupo de pessoas na eternidade para ser salvo, né? Obviamente, então Cristo morreu na cruz e o seu sangue foi derramado por alguns e não para todos. Porque se já estava determinado quem seria salvo, Jesus morreu por aqueles que estava determinado e não por toda a humanidade. É uma expiação limitada. E esse é um ponto crítico para o calvinismo, a ponto de você encontrar calvinistas que não aderem a esse ponto especificamente. E aí eu vou mostrar aqui qual é a estrutura da doutrina para vocês entenderem. E aí os arminianos, né, utilizam João 3,16, porque Deus amou o mundo é todo mundo, né? O mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele que crê no Filho de Deus vai ter a vida eterna. E se Deus amou o mundo inteiro e deu seu Filho para o mundo, por ter amado o mundo, esse mundo é o quê? Esse mundo é só um grupo de pessoas? É só uma parte dessas pessoas? É óbvio que tem argumentos muito poderosos e depois vocês podem ver, tem podcasts muito legais que eu posso depois dar para vocês assistirem, que faz muito sentido. Não se fechem, né? Como pastor de vocês, eu sempre falo, entendam. Não simplesmente, não, calvinismo não, ou arminianismo não. Entendam. São pensamentos profundos que vão amadurecer a sua fé sobre muitos aspectos. Procure entender, caso você goste, que na pastor não tem a mínima paciência. Tudo bem também, isso não é ponto fundamental. Mas quanto mais você conhece, você pensa a respeito da sua fé, mais você também começa a fincar premissas, valores, estabelecer limites, construir bases sólidas daquilo que você crê, e você fica menos suscetível também ao mundo, à sociedade, ao questionamento do que você crê. Enfim, no final do dia, é importante que nós conheçamos aquilo que nós cremos. E aí, o último ponto mais crítico é a graça preveniente, ou seja, arminianismo, né, afirma que a graça de Deus precede a fé e capacita os seres humanos a responderem positivamente ao convite divino para a salvação. Então, o que acontece? A graça ela é preveniente, ela é prévia. A graça age, nos traz do estado de depravação, gera vida, gera em nós uma certa consciência, uma centelha de vida, e nessa centelha nós somos habilitados a responder, né, positivamente ao convite divino para a salvação. Então, Deus estende a sua mão, permite que nós tenhamos, mesmo mortos, lembra? Nós estamos mortos. Qual é a figura? De morto. Morto não fala, morto não ouve, morto não vê, morto não escuta, morto não faz nada. Morto nos seus próprios pecados. Então, como é que um morto responderia ao chamado do seu Senhor? Não responde. A única forma é a atuação da graça. O calvinismo acredita que a graça ela é irresistível, porque Deus vai chamar aqueles que ele escolheu para trazer da morte para a vida. Já o arminianismo acredita que Deus, a graça se manifesta de uma forma que gera a capacidade do homem de responder positivamente ao convite divino para a salvação e, obviamente, ao negá-lo. E aí é um contraponto, né? Então, se quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, então tem uma falha no processo, por exemplo, o Espírito Santo não é poderoso para nos convencer, ou nós somos capazes de resistir ao Espírito. Então, assim, o Espírito Santo, né? Cada vertente vai ter um argumento pró e contra, que no final do dia, mais uma vez eu digo, não impacta na nossa salvação, quem nós somos, mas são posições que são importantes nós pensarmos. Talvez você nunca tenha pensado sobre a graça, sobre o papel da atuação da graça, como a graça, assim, ela é rara, ela é maravilhosa, como é que você foi agraciado quando Deus decidiu ou determinou que você seria salvo.
Não importa a sua visão. Mas você pensar sobre isso, o mecanismo da fé, né, da sua eleição, que você não é qualquer um, Deus te elegeu, ou antes da fundação do mundo, ou de maneira decretada, não importa. Mas, assim, quando você começa a pensar sobre esses valores, sobre a expiação de Cristo em si, quão poderosa foi por toda a humanidade, perdoou os pecados, isso começa a gerar dentro de você uma capacidade de entender a sua fé e de avançar no ponto de vista de maturidade. É o que eu vejo todo mundo pregar e falar, não, porque você tem que sair do raso e tem que ir para o fundo. E o fundo é chorar mais no culto. E o fundo é ficar mais horas lá, sei lá, fazendo qualquer coisa no movimento pentecostal, que é ótimo. Mas o fundo não é só, o fundo é só a experiência, o fundo é o conhecimento sobre Deus, sobre o que ele está fazendo. Que obra é essa maravilhosa? Olha quanta coisa profunda, que mecanismos que Deus usou para alcançar a sua vida. E quando você entende isso, você chega à conclusão que eu e você, nós somos um milagre. Nós somos um milagre. Dependente da forma como você vai entender isso, como calvinista ou como arminianista, você vai entender que nós somos um milagre. Que tudo que nós devemos fazer, diante de tudo isso que nós entendemos, é prostrarmos a nossa cabeça e glorificarmos a Deus, nos rendermos a Ele, pela maravilhosa salvação. Lembra? A Bíblia fala sobre isso. O salmista fala sobre quão maravilhosa é a salvação de Deus para a nossa vida. O próximo ponto aqui é... E aí, lembra que eu falei aqui atrás sobre a questão das 5 artigos da remonstrância? Como eram 5 artigos, né, que tratavam, primeiro, predestinação, segundo, expiação, terceiro, graça irresistível, quarto, depravação total, e quinto, a perseverança dos santos, né, 5 pontos, né, que eles abordavam e atacavam no bom sentido, né, em relação ao calvinismo, que até então era teologia estabelecida. O calvinismo ele devolve, né, essa resposta, né, como os 5 pontos de resposta do calvinismo às afirmações arminianas, né, os remonstrantes, ficou conhecido como tulipa, ou tulip em inglês, que é essa composição, né? Pode falar melhor memória agora, mas tem um nome para isso, anacrônico, enfim, eu vou ver aqui, anacrônico não é. Mas tem um nome aqui para isso, que é a primeira letra de cada palavra, que forma a palavra tulip em inglês, que é a tulipa. Por isso que você vai ver, por exemplo, os irmãos calvinistas, né, das igrejas calvinistas, né, representados pela tulipa, ou falando sobre a tulipa. A tulipa são esses 5 pontos, que isso em inglês significa total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace e perseverance of the saints, que na verdade é a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, a graça irresistível e, por fim, a perseverança dos santos. Então, para cada coisa que foi questionada pelos arminianos, os irmãos calvinistas, eles se manifestaram sobre cada ponto, e isso ficou conhecido como a tulipa calvinista, né, em relação a isso. E até tem uma brincadeira muito legal, né, que diz assim, piada, tá, irmãos? Enquanto o calvinista tem a tulipa, né, que é uma flor, os arminianos eles têm uma outra tulipa que é a margarida, né? Porque eles ficam brincando que como eles acreditam que Deus salva e os santos perseveram, né? Você não perde sua salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Eles dizem que os arminianos defendem que perde a salvação. Então a flor dos arminianos é a margarida, né? Que fica lá, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Que Deus fica brincando, né? Entre aspas, com isso. Então é só uma piada em relação a isso, mas para você entender dois pensamentos, diferenças de pensamento. Então, a depravação total vai tratar sobre o primeiro ponto, da tulipa, é a total depravity, que fala sobre a depravação total. Segundo o calvinismo, a natureza humana é totalmente corrompida pelo pecado, tornando o homem incapaz de escolher a Deus ou buscar a salvação por si mesmo. Então, o homem está nulo, está morto. E aí, o segundo ponto vai linkando com o primeiro. A Unconditional Election fala sobre a eleição incondicional, e de acordo com o calvinismo, Deus escolheu soberanamente, porque ele é Deus, e isso é um ponto muito crítico, é porque ele é Deus, porque Deus fez, porque Deus quis, ele é Deus e com Deus não se discute. Deus escolheu soberanamente quem ele salvará, independente de qualquer mérito humano, a eleição é baseada apenas na graça e na vontade de Deus. E aí,
isso acaba gerando um outro ponto que é o limited atonement, que é a expiação limitada. Então, os calvinistas acreditam que a morte de Jesus na cruz foi eficaz apenas para o grupo de eleitos e não para toda a humanidade, a expiação limitada aos escolhidos por Deus. E aí isso é feito através de que mecanismo? Que eles chamam do quarto ponto, que é a graça irresistível, né? A irresistible grace, que é, segundo o calvinismo, é quando Deus chama os eleitos, né? Aquele que Deus escolheu, que elegeu, Deus chama eles, eles não podem resistir. Eles já foram escolhidos por Deus. E aqueles que são escolhidos por Deus serão irresistivelmente atraídos para Deus no final disso tudo. E uma vez escolhidos e atraídos pela graça, eles perseverarão até o fim. E é o quinto ponto, que é Perseverance of the Saints, que é a perseverança dos santos. E os calvinistas acreditam que aqueles que são verdadeiramente salvos por Deus perseverarão até o fim, e aqueles que são genuinamente eleitos não podem perder a sua salvação. Desses pontos todos, né, somente aqueles três que nós abordamos que são mais críticos nesse toque entre arminianismo e calvinismo. O que eu estou dizendo? Todos concordam que o homem está totalmente depravado. A questão é o impacto dessa depravação. Para os arminianos, a graça de Deus preveniente ainda condiciona o homem a ter esse momento de escolha. Aqui não, nem isso é possível. A eleição incondicional, né? E aí, por conta dessa... Como não tem o livre-arbítrio, né, para o calvinismo, então ele tem que ser incondicional, porque não tem um momento de escolha, entende isso? Não tem esse momento de escolha. Então, se não tem um momento de escolha, ela é incondicional. Quem escolhe é Deus e não a gente. E aí isso vai gerando esses dois desdobramentos, né? A questão da expiação limitada e essa graça precisa ser irresistível, porque como a gente não tem direito de escolha, né? A gente não pode resistir a ela, a graça de Deus vai nos alcançar e nós vamos dizer sim, efetivamente. E, obviamente, não é um ponto crítico para os dois, que é a perseverança dos santos. Todos os dois pontos definem, né? Estabelecem que os santos, né? Que aqueles que creram, que converteram, eles vão permanecer e vão cuidar de perseverar até o fim em relação à sua salvação. Eu estou caminhando aqui para terminar. Então, de maneira direta, eu vou colocar o quadro, né? Nessa sessão, uma comparação entre esses pontos, destacando as principais diferenças, só para ficar claro. Então, como eu falei, depravação total. O arminianismo acredita que o homem é corrompido pelo pecado, mas ainda tem o livre-arbítrio para escolher ou rejeitar a salvação. O calvinismo já acredita que o homem é totalmente corrompido pelo pecado e é incapaz de escolher a salvação por si só. A eleição. Deus escolheu salvar aqueles que livremente escolhem aceitar a salvação. Já do ponto de vista calvinista, a eleição é feita como? Deus escolhe salvar um grupo específico de pessoas antes da fundação do mundo, independente das suas ações ou escolhas. Expiação limitada. A morte de Cristo foi suficiente para salvar todos, mas eficaz apenas para aqueles que creem. Que esse é um ponto crítico para o arminianismo. Se o sangue de Jesus é poderoso e a morte de Jesus é poderosa e Jesus morreu por todos, então por que não funciona para todos? Por que alguns são salvos e outros não? Se ela é eficaz, ela deveria cobrir a todos, independente, né? Enfim, da estrutura, né? A verdade é que uns são salvos e outros não, no final do dia, né? A morte, no caso do calvinismo, né? A morte de Cristo foi intencionalmente limitada, ele já botou intencionalmente, foi intencionalmente limitada àquele grupo de eleição garantido para a salvação. Graça irresistível. A graça de Deus pode ser resistida pelo homem, pelo arminianismo, e quem tem o poder de escolher, que tem o poder de escolher ou rejeitar. O homem tem esse poder, né? E para o calvinismo, a graça de Deus é irresistível, garante salvação daqueles que são eleitos. Por fim, a perseverança. Para o arminianismo, os crentes podem perder essa salvação se escolherem se afastar de Deus. Então, é sempre baseado na escolha. Eu escolho aceitar e eu escolho me afastar. E o calvinismo, os crentes verdadeiros, mesmo, de verdade, eles vão perseverar até o fim, pois são perseverados pela graça de Deus. E aí tem alguns impactos diretos, e eu já concluí aqui. As implicações práticas desse pensamento, por exemplo. Influência na evangelização. O arminianismo vai enfatizar a responsabilidade humana na salvação, incentivando a proclamação do evangelho a todos os indivíduos. Ou seja, já que uma vez um homem tem o poder de escolha, então a gente vai pregar o evangelho a toda criatura e ponto final. Já do ponto de vista calvinista, como Deus decretou, e Deus vai salvar porque ele decretou que ele salvaria, então eles confiam, né? Acaba aparecendo um certo desincentivo à pregação do evangelho. Porque, assim, Deus vai salvar independente se eu pregar ou não, porque Deus vai salvar, porque Deus determinou que vai salvar.
Então, acaba sendo conflitante, né, muitas das vezes questionado nesse aspecto. A influência no discipulado, né? O arminianismo enfatiza a importância do livre-arbítrio na santificação, encorajando a busca ativa pela santidade, que é o que, né, a maioria de nós, nossa igreja, pratica. Já o calvinismo ressalta a graça irresistível de Deus na santificação, levando a uma confiança sempre na obra do Espírito Santo. Basicamente, o calvinismo não acredita que o homem tem condições de fazer nada. Se você está orando, se você está perseverando, se você está caminhando, se você está andando, é porque a graça de Deus continua atuando diuturnamente sobre a sua vida, porque você é incapaz, eu sou incapaz de permanecer na presença de Deus se ele não agir para nos manter na sua presença. A influência na vida comunitária, né? O arminianismo valoriza a diversidade dos dons, a perspectiva na comunidade cristã, promovendo a colaboração e respeito mútuo, né? Já o calvinismo vai enfatizar a soberania de Deus na formação da comunidade, levando uma busca por unidade e submissão à vontade divina. Ou seja, é Deus que determina tudo. Deus determina como é que aquela igreja vai ser, como é que vai ser aquele grupo, como é que as coisas vão ser. Então, o foco é sempre no que Deus está fazendo, no que Deus determinou, enquanto o arminianismo tenta valorizar esses dons, esses diferentes dons para a interação na igreja. Influência da adoração, o arminianismo valoriza a expressão emocional na adoração, encorajando a participação ativa, né? Bater palma, levantar a mão, cantar, chorar. E o calvinismo já enfatiza a reverência e a ordem da adoração, buscando a adoração centrada em Deus na sua palavra. Né? Eu não preciso me expressar, porque teoricamente, se não é nada do que eu faço aqui, é só a reverência, né? É só adorar a um Deus soberano que decidiu todas as coisas, e por isso esse contingenciamento na forma de adoração, na expressão da adoração a Deus. Por fim, desafios contemporâneos, né? Sobre a perspectiva arminiana, né? A igreja enfrenta o desafio de equilibrar a responsabilidade humana com a soberania de Deus na salvação, né? Então, até que ponto é sua obra? Porque aí é um outro problema. Se não é na soberania de Deus, se é na minha escolha, então se hoje eu estou bem com Deus, amanhã eu estou mal, depois eu estou bem, eu estou mal. Então, Deus escreve e apaga meu livro todo dia do livro da vida, meu nome do livro da vida. O Lúcio foi lá e brigou com o vizinho. Vai lá, paga a borracha, todo sendo bem simplório, tá? Paga lá o nome dele do livro da vida. Aí vai lá o anjo, apaga meu nome do livro da vida. E agora ele pediu perdão. Escreve o nome do livro da vida. Como é que você condiciona? Qual é o limite dessa bateria de responsabilidade? Óbvio que não é um mecanismo, não é tão simples assim, mas só para vocês entenderem. E sob a perspectiva calvinista, a igreja enfrenta o desafio de manter a ênfase na soberania, sem negligenciar a responsabilidade humana. Porque também tudo é soberania de Deus. Se aconteceu, para que eu vou orar para alguém ser curado? Porque é soberania de Deus. Para que eu vou pregar o evangelho? Que quem salva é Deus. Então acaba ficando uma atitude meio passiva ao longo do tempo em relação a tudo que acontece. E aí eu queria deixar aqui um espaço para todo mundo, né? Colocar aí as suas dúvidas para me poder encerrar, são 9h20. Mas vocês têm alguma dúvida sobre o que eu coloquei aqui? Vocês querem colocar alguma coisa? Tá tudo bem? Tá confuso? Ou não? Pastor, foi de boa? Tá? Deu para entender? Para me ter pelo menos essa referência, esse conhecimento. A partir de agora eu já vou saber quando eu vi, né, um pregador calvinista, quando um arminiano, quando falar sobre graça, sobre irresistível, quando eu vi um louvor, né, sobre isso, eu já vou entender qual é a vertente do irmão que está fazendo louvor, como é que ele está se posicionando. Tá claro isso para vocês, meus irmãos? Ou vocês têm alguma dúvida? Mais ou menos, pastor. Um pouquinho confuso. É bem confuso, né? Eu imaginei que ia gerar isso. Sou honesta. Não, tem que falar, e eu preciso ouvir, entendeu, Sil? Para a gente poder tratar esses temas aqui de maneira clara, de maneira objetiva, porque esses pontos geram muitas dificuldades ao longo da nossa caminhada cristã, e geram mesmo. E provavelmente as dúvidas são em relação a perder ou ganhar a salvação, a relação em relação a se não pecado, a relação a... vai surgir. Só que a maioria das vezes vai surgir, você vai ficar sozinho com isso, você vai criar uma verdade baseada naquilo que você acha que ouviu, que você ouviu de maneira fracionada, e aí você começa a agir baseado naquela verdade que você estabeleceu, você começa a agir daquela forma, e às vezes nem sempre é a abordagem correta, é a melhor forma de se comportar em relação àquele assunto, àquele tema propriamente dito. Tá? Mas você quer trazer alguma pergunta? Você fica à vontade. Não, eu acho que eu vou seguir as meninas ali, vou assistir de novo a aula.
Alguém disse ali que vai assistir de novo. Tá bom. Ah, tá. Vou ter que... Agora que eu tô vendo aqui o chat, tem muita informação em um dia, em uma hora, sei. Eu vou assistir de novo a aula, muito bom, legal. Então, assim, o que eu queria propor, tá? O que eu gostaria de propor a vocês? Eu não estou encerrando a aula hoje, eu estou encerrando a apresentação. Eu vou disponibilizar o link, vou disponibilizar a aula, o link desse material aqui, a aula, e aí vocês dão uma olhada com calma. Vou também disponibilizar, eu acho que talvez nesse ponto, como a gente tem muita influência arminiana, mas eu vou disponibilizar os dois. Eu vou disponibilizar também 2 links de podcast, um com o pastor arminiano, um com o pastor calvinista, e um debate entre dois, para vocês entenderem qual é a tensão em si, para que vocês entendam. É importante, irmãos, vocês terem esse conhecimento. A Bíblia, ela é muito profunda, ela é muito rica, ela é muito linda. Nossa fé, ela é poderosa, assim, é de uma capacidade intelectual e de conhecimento muito grande. Isso vai fazer diferença para você. Mesmo que você fale assim, pastor, eu acho que perde salvação, amém. Eu não acho que perde salvação, amém. Mas se perde, é assim, apaga e tira. Como é que funciona isso? Talvez você nunca tenha se questionado. Será que se você foi lá e deu uma escorregada e tal, não passando por um pecado, será que você perdeu realmente? E aí você larga tudo, vai para o mundo, agora não tem mais jeito, acabou a minha vida, né? Ou não, eu vou sair pecando porque eu sou salvo para sempre. Será que esse é o conceito de quem é salvo para sempre? Então, assim, acho que está lutar. Não vou encerrar aqui essa aula. Estou encerrando a apresentação. Semana que vem eu volto com a mesma coisa e a gente vai olhar, vou passar por elas. E aí eu dependo muito de vocês para vocês virem com dúvidas, para colocarem, para perguntarem. E se eu não souber, também, irmãos, eu vou ser muito, muito simplório. Eu vou falar, olha, muito simples. Eu vou falar, olha, não sei, eu vou pesquisar, vou olhar. Não sou, né, assim, uma pessoa que sabe tudo. Não, ninguém sabe tudo, né? A gente está caminhando. Vou preparar para receber as perguntas de vocês, mas a partir daí, né, a gente vai conversar. E a gente precisa conversar mais. Então, pode ser assim? Fica combinado assim? Amém? Eu não estou lendo o chat aqui, vou abrir o chat. Ok. Amém? Responde sim aí, amém. Glória a Deus. Escreve aí no chat. Amém, E aí amém. eu queria levar vocês a uma reflexão final, né? Ao concluirmos a aula, chegamos a um momento significativo na nossa caminhada de fé. Hoje, mergulhamos nas distintas correntes de arminianismo e calvinismo, confrontando-nos com a complexidade e a profundidade das questões teológicas que as duas tradições apresentam. Eu convido, né, cada um de vocês agora para fazer uma pausa reflexiva, né? E aí eu vou dar essa pausa de uma semana para ponderar sobre o impacto dessas doutrinas na nossa vida espiritual e na nossa realização com o divino. Como é que a gente se relaciona com essa soberania de Deus, com aquilo que vem de Deus? Que sentimentos surgem, né, a gente ao navegar por essas divergências teológicas? São perguntas que eu quero encaminhar a vocês. Qual é o sentimento que surge nessas divergências? Estou confusa? Ih, pastor, acho que não. É de repulsa a um lado, a um outro. O que vem na sua mente? Sabe? Como podemos, dentro da nossa comunidade aqui de fé, né, dentro da nossa igreja, construir pontes de entendimento e unidade, apesar das diferentes interpretações? A minha função como pastor, eu poderia simplesmente definir uma doutrina para a igreja e estabelecer. Mas eu acredito que isso não é um ponto que nós acreditamos. Que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, morreu pelos nossos pecados. Quem confessar o nome do Senhor será salvo. Então, e que ele voltará, né? Ele foi para o Pai, mas ele voltará. Então, essas bases, elas são... Lembra, eu voltei lá no site. As nossas declarações de fé, elas são a base de todas as igrejas. Mas como é que a gente pode criar um ambiente, né, de construção de pensamento dentro da nossa igreja, de aprofundamento, de entendimento sobre a graça, sobre o poder de Deus? Como é que a gente pode ser cristão mais maduro, que possa discipular outras pessoas, que possa ir mais profundo? A gente precisa começar a refletir sobre essas coisas. E é essencial reconhecer que a multiplicidade de visões teológicas, né, não é uma causa de separação. Meu irmão presbiteriano que não bate a mão, ele não é menos meu irmão do que qualquer outra pessoa, ou da congregacional. Não é menos meu irmão. Todos nós somos irmãos. Uns batem palma, outros não batem, outros falam língua, outros não falam. Como é que a gente convive com essas pessoas, né? Então, a visão teológica não é uma causa de separação, mas o convite ao diálogo, ao crescimento espiritual e ao enriquecimento mútuo. Busquemos, portanto, abraçar a humildade, acima de tudo, humildade, respeito e empatia em nossas interações,
ancorando-nos sempre no que é essencial, o amor incondicional pelo nosso irmão e a fé inabalável em Cristo Jesus. Isso é o essencial, isso é a base. Daí para cima, a gente vai conversar a respeito. Então, que esse encerramento aqui não seja o ponto final, mas um impulso, né, para que você continue se dedicando ao seu estudo de teologia, em busca de uma compreensão mais profunda da vastidão do amor divino, né? Como é que esse amor, que mecanismo é esse? Olha como é que, independente do arminiano ou calvino, mas olha como é que é complexo isso que Deus fez. Não é simplesmente, vai lá, Jesus morre, amém, salvou. Não, é complexo, tem uma série de implicações. Olha como Deus está trabalhando e trabalhou muito ao longo de toda a história da humanidade para executar seu plano. E olha como isso implica, quais são as implicações desse plano. Então, que possamos juntos cultivar a unidade e meia diversidade. Lembra, eu sempre falo isso, Efésios 4:4. Nós somos uma unidade em meia diversidade. Nós somos a Igreja de Cristo é uma unidade de diversidade. Cada um de nós somos diferentes, pensamos diferente, agimos diferente, temos uma criação diferente. Os valores são os bíblicos, mas nós somos pessoas diferentes. Nós, essa diferença, essa diversidade na unidade é que forma e dá força ao corpo de Cristo. É aí que nós somos uma igreja mais forte, um corpo mais forte, um time de oração mais forte, uma equipe de louvor mais forte. É baseado na diversidade da unidade criada por Deus através da igreja. E aí lembramos das palavras do inspirador de Efésios 4:2 e 3, que eu coloquei aqui, ó. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando diligentemente para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que esse versículo guie vossos corações e mentes, esperando a caminhar juntos em amor e harmonia sobre a graça de nosso Senhor. Então, assim, não é para causar briga, não é para causar discussão, nada disso. É para que nós possamos refletir de maneira profunda sobre aquilo que Jesus fez. Como ele é poderoso, como ele é digno do nosso amor, como ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. E como eu e você, independente da forma como nós entendamos isso, fomos alcançados pela graça de Deus. E esse é um mecanismo divino, fundamental, impressionante, e que nós precisamos ter consciência disso. Você não é o acaso, é isso que eu quero dizer. Meu irmão, essa noite, se você não tinha certeza disso, tenha certeza disso. Eu e você não é o acaso, você não é um erro, você não é uma falha de percurso. Deus estabeleceu esse mecanismo para te alcançar. Deus te olhou da eternidade, quer seja decretando, quer seja vendo de maneira prévia, mas Deus olhou você da eternidade. E ao olhar você da eternidade, ele te amou com um amor que é incondicional. Deus te amou até o limite, até o ponto de se entregar ele mesmo por mim e por você. E é sobre isso que eu quero conversar na próxima aula e nos próximos dias. Amém? Jesus te abençoe, que o Senhor guarde seu coração, que nós possamos, em nome de Jesus, avançar em relação a essas coisas. Em nome de Jesus, nós vamos falar sobre isso. Estou vendo aqui, Lorena, vamos falar sobre isso. Isso é algo que é uma dúvida que tem que surgir. Como é que funciona? Questão, livre-arbítrio, soberania de Deus, eu faço minhas escolhas, mas é a vontade de Deus. Como é que isso é na prática? Eu que escolho o meu emprego, o meu trabalho, a minha esposa, o meu marido. Como é que funciona isso na prática? A gente precisa conversar. E eu estou sendo bem honesto. Talvez eu não tenha nem todas as respostas, porque vocês são muito profundos. A verdade é essa. Vocês são muito profundos. E eu vou orar para que Deus, de alguma forma, me oriente, me dê sabedoria para caminhar e compartilhar um pouco que eu sei. Mas é isso. E vamos pensar, semana que vem a gente volta. Eu vou mandar um monte de material essa semana para que vocês possam ficar ocupados e pensem sobre isso. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos, em nome de Jesus. Eu vou pedir... Deixa eu ver aqui. Lorena, você está com o microfone hoje? Não, sim, se não. Eu vou pedir para outra pessoa orar, para nós encerrarmos a nossa aula. Amém? Não? Amém. Vamos orar então. Eu vou pedir ao não sei se o Marcos ainda está aqui. Acho que a Mariana está aqui. Pronto. Mariana, você pode orar para a gente encerrar essa noite, em nome de Jesus, a nossa aula? Acho que não sei se você está ouvindo. Amém. Então, vou pedir para alguém orar, né? Alguém que esteja aí com o microfone. Se você pode orar, se está com o microfone aberto, você pode orar para nós orar? Também não consegue. Sem microfone. Posso sim, pastor. Vamos orar, então. Amém, Mariana. Não se preocupe, minha irmã. Vamos orar para nós encerrarmos a nossa aula. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado,
Muito obrigado, Senhor, por essa aula, Senhor. Que o Senhor possa abrir, Senhor, as nossas mentes, para que na próxima a gente possa entender mais, absorver mais da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Senhor. Que o Senhor possa estar dando as respostas que a gente vai fazer para o pastor Lúcio, iluminando a mente dele, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse nosso encontro aqui esta terça-feira, aprendendo de Ti, Senhor. É muito importante, Senhor, que nós cristãos nos aprofundemos na Tua palavra, nos Teus ensinamentos. Nós te agradecemos, Senhor, que cada um aqui tem uma noite abençoada, uma noite de descanso e de paz. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Jesus te abençoe. Amém. Paz, fiquem com Deus. Quinta-feira, culto online. Domingo, culto presencial. Convide alguém.